Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Slim. Eu tô ansiosa para contar para vocês porque o episódio de hoje está muito mais do que especial. Mas antes disso, antes de falar sobre o nosso tema e sobre a nossa convidada, eu vou dar um tempinho para vocês chegarem, convidarem seus amigos, seus familiares, aonde vocês estiverem, seja em casa, seja no trabalho, dentro do carro, em qualquer lugar, para parar, para assistir a nossa entrevista maravilhosa com essa pessoa maravilhosa. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, o Pod Slim. Não deixem de ativar os sininhos para receber as notificações. E se você não viu ainda os episódios anteriores, que estão sensacionais, vocês podem parar para assistir também. Tá bom? Então vamos lá, já estou querendo falar sobre ela. Gente, como é que é a questão do Pod Slim? Quando a gente começou aqui, quando eu desejei começar o Pod Slim, a minha ideia era trazer profissionais da área de saúde para compartilhar informações de saúde e casos mesmo de superação, de inspiração da própria pessoa ou de algum paciente. Essa nossa convidada, ela não é da área de saúde, mas ela tem uma história de superação, de inspiração que eu não poderia deixar de trazer ela. Então, vamos lá? Deixa eu falar esse currículo aqui maravilhoso. Ela é missionária da Assembleia de Deus, ela congrega aqui na Assembleia de Itaperuna. Ela é uma cantora gospel, tem uma voz maravilhosa. Além de tudo, ela tem um podcast dela, ela é uma influencer. Ela apresenta o Troca de Experiências, que com pouquíssimo tempo já tem mais de 1.000 inscritos e muitas visualizações. E, além de tudo, hoje ela ainda está cursando serviço social aqui na nossa cidade de Itaperuna. Ela é itaperunense e ela é a Priscila Vara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu até me emociono, sabe, doutora? Porque está do lado de cá da mesa, né? Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade e grata a você pelo convite e falar sobre essa superação. Na verdade, é a primeira vez, de uma forma técnica, né? Porque eu já respondi muita coisa para muita gente, já fiz depoimento eu comigo mesma, né? Eu e a câmera, mas assim, nada que as pessoas pudessem entender. E eu estou muito feliz porque eu sei que a partir desse momento as pessoas vão entender que são capazes, que é possível e que tem alguém que pode te ajudar. Olha só, gente, um spoilerzinho só do nosso bate-papo. Para quem não sabe, a Priscila tem uma história de superação de uma perda de peso de mais de 50 quilos. Então, o nosso bate-papo vai girar em torno disso, né? Ela vai, como ela já disse, já falou várias vezes, mas nunca se deu uma entrevista. Nunca. E eu acho que nada mais, Priscila, assim, nada mais favorável no tempo de hoje, no final de um ano, né, do que as pessoas, né, ouvirem uma história como a sua para poder se inspirar, para poder acreditar também que elas podem conseguir. Sim, né? Eu acho que é um momento especial para isso. Eu acho que chega a ser libertador, de verdade, né? Não somente uma inspiração, uma motivação, mas uma libertação mesmo, sabe, desse comodismo, né? Porque é uma realidade. A gente se acomoda e acha que está tudo bem, quando na verdade não está. E acha que não pode, não é capaz. Não é capaz, e eu descobri que a gente, além de ser capaz, a gente consegue alcançar e manter e melhorar. Sempre mais, nunca menos, né? E outra coisa que eu tenho que te confessar, a doutora Melissa, né, eu tive o prazer de iniciar, né, de abrir o Troca de Experiências com você, e foi assim incrível. E algumas falas suas eu adotei para minha vida. Chutei o balde, peguei o balde de volta. E tá tudo bem? E tá tudo bem. Eu peguei, sabe, algo que esses dias as coisas complicaram um pouquinho, mas eu aproveitei o processo, curti esse tempo do processo.
Então, assim, você é uma mulher incrível. Eu tô me sentindo muito honrada por estar aqui com você nesse momento. Eu estou muito feliz de estar aqui batendo papo. Também já dei entrevista para Troca de Experiência. Depois vocês vão lá no canal da Pri para assistir a minha entrevista com ela. E agora é ela comigo. Nossa, entendeu? gente, que emoção. Estou emocionada de verdade. Muito obrigada. Vamos lá então, Pri. Vamos lá. Conta pra gente, até chegar nesse processo, né, que você teve, passou por essa perda, como é que foi a sua infância? Se você teve algum problema de peso, como é que era de autoestima quando era mais mocinha? Conta pra gente. Então, Melissa, eu tenho uma história muito interessante de infância, porque hoje eu tenho 43 anos e quando a minha mãe engravidou, a minha mãe, ela engravidou numa situação meio que, assim, era inédita na época e ninguém acreditava. Mas a minha mãe, ela engravidou, ela ainda era virgem, né? Ela teve um contato, aquela coisa toda, para os inteligentes já estão entendendo, né? E o que acontece? Quando ela me teve, meu pai acabou indo embora, deixou ela sozinha, grávida, e eu morei com ela, com a minha avó. Isso já me trouxe alguns traumas, porque foi a rejeição antes, durante e depois. Porque, pelo fato dela ter engravidado, meu pai foi embora da cidade, né? Meu pai biológico foi embora da cidade, mas a minha mãe é uma mulher incrível e ela abriu mão da vida dela para poder me criar dentro das possibilidades. Mas foi, assim, uma vida muito simples, muito, muito humilde. Se eu falar que eu passei fome, eu vou estar mentindo, mas nós passamos muitas necessidades, sabe? E como eu sempre fui envolvida na igreja, com a igreja, assim, a minha infância era brincar nos bancos da igreja. Eu lembro direitinho que a igrejinha era muito pequenininha e tinha um gramado na frente. E toda vez que eles, quando estava maiorzinho, eu não fazia isso não, mas quando eles passavam a máquina, né, que acertava a grama, a minha brincadeira era naquela grama. Eu rolava na grama, eu brincava de bola na grama, de boneca, porque minha mãe tinha um cuidado muito grande. Aquela coisa, né, de ficar preocupada do que pudesse acontecer comigo. E durante essa minha infância também, eu passei, além da ausência, né, paterna, eu passei por uma situação que eu fui molestada por um parente muito próximo. Na época, né, um tio, ele já é falecido e fazia parte da família, e eu sofri esse abuso durante um tempo, mas eu não conseguia falar. Eu acho que é uma situação que deve ser abordada, alerta, porque a gente fala muito, tem muita gente que fala disso hoje, mas existem muitas pessoas que carregam traumas lá de trás, né, por conta desses fatos e que não tiveram coragem de falar, de se libertar, de expressar. E eu não tive coragem de falar com a minha mãe. Eu mesma consegui me libertar daquela situação, né, bem para frente, a criança, e teve um tempo que eu disse que não, e que eu ia gritar, e aquela coisa toda, e realmente a pessoa se afastou, e graças a Deus, mas isso foi para o esquecimento na minha mente. Entendi, um bloqueio. Um bloqueio, exatamente. E eu fui uma menina, assim, um tanto que normal, sempre muito alegre. Mas eu sempre tive uma estrutura forte, né? Sempre fui, assim, cheinha com as coxas grossas. E ainda muito novinha, eu parecia ter mais idade do que eu realmente tinha. Tem mais corpo. Sim, mais corpo. Formei muito novinha. Então, assim, aí os meninos da igreja, com 10 anos de idade, eles já queriam me namorar, né? Porque eu tinha todo um jeito de moça, aquela coisa toda. E a minha mãe sempre segurando ali, porque minha mãe foi muito séria, né? No compromisso que ela tinha comigo, pelo fato também de estar muito envolvida na igreja, gostar de cantar. Eu acho que quando eu nasci, eu já nasci meio que cantando. Não sei se faço com excelência, mas procuro fazer o melhor. E para mim, era assim, foi o meu remédio durante a vida. E eu casei muito nova, minha mãe não deixava eu namorar de jeito nenhum. Casei com o primeiro namorado, eu casei,
Tive 2 filhos que são maravilhosos. Hoje um tem 21, que é o Saulo, e o outro tem 16, que é o Danilo. São os presentes de Deus na minha vida. Infelizmente, o casamento não deu certo. E dentro dessa pegada, trabalhando na igreja, com muitos compromissos, porque eu lidava com muitas pessoas. Eu cheguei a liderar um grupo de 1.000 mulheres na igreja. Jovem, né? Muito jovem ainda, sabe? Sempre estava na regência dos corais e muito participativa nisso tudo. Eu literalmente abri mão da minha vida para viver para Deus. A única diferença, eu acho que entre eu e um padre hoje é que eu casei, né? Mas assim, a minha vida era para Deus. Eu gravei 4 CDs, viajava muito, conheci o Brasil inteiro viajando, cantando, por esse país afora. Não me arrependo disso. Porém, a Priscila, pessoa, foi sendo esquecida. A Priscila, menina, gente boa, espiritual, que cantava, que pregava, que se comunicava, sabe, que orava pelas pessoas. Eu, assim, tinha um trabalho que era na minha direção e eu ficava até meia-noite, 1h da manhã, orando pelas pessoas. Não me arrependo disso, porque foram sementes, né, que foram plantadas, e eu acredito muito, sabe, Melissa, nessa questão do plantio e da colheita na nossa vida. E teve um dia que eu estava assim, muito triste, e Deus, assim, sabe aquela coisa forte dentro de você? Deus falou, da mesma forma, da mesma certeza que eu te dei plantando, eu vou te dar a convicção da colheita. Então eu fiquei assim muito feliz, e isso trouxe calma para minha vida. Mas a Priscila, pessoa, foi sendo esquecida. Esquecida de que maneira? Quando eu era mais novinha, eu já tinha alguns problemas, porque a pobreza era tão grande que a gente não tinha muita roupa para poder, né, usar, e eu sempre ficava meio assim apavorada, porque toda festa de igreja as meninas trocavam de roupa e eu tinha que guardar aquela mudinha de roupa para usar na festa seguinte. Se ninguém me desse uma roupa, eu não teria uma roupa nova, porque eu usava aquilo que as pessoas me davam. Então, assim, isso foi criando alguns bloqueios. De autoestima mesmo. De autoestima, né? Mesmo. Igual cabelo. Eu sempre sonhei com cabelo liso. Olha só. Eu sei que vai ter muito adolescente que, de repente, se assistido. E eu incentivo, sabe, essa galerinha mais nova. Meu sonho era ter cabelo liso. Aí eu pegava aquelas... passava, né, pela prateleira, nos mercados... E eu via naquela caixinha, aqueles cabelos maravilhosos. E eu ficava olhando, falava assim, nossa, eu queria tanto ter o cabelo liso. Aí teve uma vez que a minha mãe sempre foi zeladora da igreja. Ela limpava a igreja, limpa a igreja até hoje. Né? Tem mais de 40 anos que a minha mãe faz isso com todo amor. Então, assim, eu também limpava. Então, assim, de vez em quando eu ganhava uma bonificaçãozinha, né? Por isso, aquela coisa toda. Minha filha, eu consegui comprar um alisante. Na época, fedorento demais, aquela coisa toda. Aí, minha filha, eu mesma fui tentar aplicar. Mas eu achei que aquele alisante era... Eu não sabia como mexia com aquilo. Aquilo fedia. Gente, igual um corpo, um ser humano em decomposição. E eu esfreguei aquilo na cabeça, aquele troço embolou, foi endurecendo. Eu lembro disso perfeitamente. Eu, para poder esconder, né? Enterrar o defunto, né? Fui subir no vaso para poder jogar a caixinha no quintal da vizinha, porque era aquele banheirinho de grade. Minha filha, o vaso caiu, cortou minha perna, foi uma confusão. Caos. Então, assim, só coisas negativas. E eu fui aceitando tudo que vinha. Exatamente. Então, começou aí, vê se eu entendi, resumindo isso, começou com a questão aí de se aprontar, né? Porque não tinha roupa. Sim, não tinha condição. A questão do cabelo, sim, né? Que também era aquela coisa que não se aceitava muito, não, né? Me aceitava. Não me aceitava. E acabou isso aí refletindo na questão do ganhar peso. Do ganhar peso aí na escola. Aí eu já fui, essa minha estrutura já foi, eu já fui tendo um ganho de peso. Sim.
ainda muito nova. É tanto que na escola, hoje o que eles chamam de bullying, antigamente a gente lidava mais naturalmente com isso. Aí vai as meninas, né, que tinham corpão era violão e eu era um banjo. Meu pai do céu. O Bruno que entende aí, o banjo é aquele, né, ele é redondinho embaixo, ele não tem curva. Então, era mais ou menos isso, sabe? Mas eu sempre fui comunicativa e sempre tentei forçar uma barra de alegria. Sim. Porque a gente tenta esconder, né? A gente vai vivendo a vida dizendo que está superando, mas na verdade nós estamos usando máscaras. Uma defesa. São defesas. Eu fui colocando máscara da alegria, máscara da aceitação, e não era isso de verdade. E casei muito nova, fui trabalhando na igreja, aquela coisa toda, e o peso só aumentando. É tanto que o meu primeiro CD, eu lembro que eu fui numa loja, né, desses que alugam roupas para padrinho, noiva, loja de noiva, e chegando lá, no meu primeiro CD, há 20 anos atrás, já não tinha uma roupa que me cabia. Então, isso só veio, assim, agravando. Você estava com 23 anos, então? Exatamente, uns 23, 24 anos. E eu já não tinha roupa que dava. Conseguiu porque abriu, tipo, no máximo, aí atrás fizeram uma gambiarrazinha, né, de elástico, aquela coisa toda, deixou o fecho pela metade. Então já não tinha uma roupa que se enquadrava em mim. A gente tá brincando aqui, a gente riu dessa questão do bullying, do violão, do banjo, mas se a gente for parar para pensar, é uma coisa muito séria mesmo, né? Porque são coisas que mexem com coisas de infância, né? Detalhes, igual você falou. Eu lembro da roupinha que eu guardava para poder ir numa próxima festinha. Eu lembro do negócio que aconteceu com o meu cabelo. Que vai se refletir na mulher adulta, né? Na mulher adulta. E eu vejo isso no consultório. Pacientes com história de traumazinhos, abusos mesmo. Inclusive, né, o próprio abuso que vai lá se manifestar no ganho de peso hoje, na compulsão alimentar. Na compulsão. Seja compulsão por compra. A gente pensa muito em comer. A mulher que tem a compulsão por compra. A mulher que tem, né, outros vícios aí, né? Mas é uma coisa séria mesmo. Uma coisa que a gente tem que começar a falar, igual você falou. A libertação começa no admitir, no falar. Exatamente, e muita gente está presa ainda. Exatamente. E era isso. Sabe, eu queria ser a mãe perfeita, a esposa perfeita. A missionária perfeita. A missionária alegre. perfeita, sempre alegre com todo mundo. Até porque essa questão da popularidade traz isso. Quando você está cercado de pessoas, você tem a impressão, mas isso não é de verdade. Lá dentro não estava legal. Está preenchido, né? Só por fora. Exatamente. Então, assim, quando eu via aquela multidão, eu trabalhava, assim, arduamente. Mas quando eu olhava para mim, eu era a mesma menina, ou agora já num quadro diferenciado, eu não tinha meu trabalho, mas eu não tinha uma profissão, mas eu tinha um ganho, que era a venda dos CDs, né? As agendas que eu atendia, que eu poderia até comprar uma roupa melhor, mas eu não me importava com isso. Sabe, de estar diante de uma multidão com chinelo havaiana, nada contra, mas eu tinha condição de comprar, mas eu não me importava. A minha cabeleireira hoje, ela é assim, uma das maiores testemunhas que eu tenho, porque ela vivia ligando para mim, Pri, você vai viajar? Vem fazer cabelo, vem fazer essa unha. E aquela coisa toda, é tanto que ela me colocou mal acostumada que eu tenho que fazer unha toda semana, gente. E ela, vem fazer, vem, porque se não brigasse comigo, Melissa, eu não ia. Era uma sensação de escassez, um pensamento de escassez, mesmo você tendo condições. Exatamente, mesmo tendo condições. Muita gente vive essa sensação. E eu quero te falar uma coisa, eu sei que as compulsões, elas variam, né? Tem compulsão por compra, tem várias. Mas eu quero falar uma coisa para você, principalmente para as pessoas que têm menos condições, né? Que são menos favorecidas financeiramente falando. A compulsão é comida.
sabe? Porque é onde a gente tipo assim, se esconde porque tudo que a gente ganha, a gente investe naquela comida, é casa cheia, é mesa com fartura, sabe? E qualquer coisa é motivo para você fazer panelada de comida, de comemorar comendo, sabe? É quase cultural. Entendeu? Entendi. Quanto menos favorecida a classe mais comida ele quer. Bota na conta da só comida. investe em comida. Então, assim, é uma realidade. Eu tô falando para você, assim, algo assim do meu coração e que eu vejo em outras pessoas. E eu me envolvi demais, sabe, com a questão espiritual, né? De verdade, eu tenho consciência que eu carrego um dom de Deus, mas não era verdade. Até que tudo começou a ficar ruim. Como é que foi, Pri, essa fase aí? Quando que você teve aquele start que, meu Deus, tá demais, eu ganhei muito peso, não disse orar? Teve isso? Teve esse ponto aí, essa luz que acendeu, esse start de se olhar e não se reconhecer? Sim, porque, na verdade, a gente vai fazendo as coisas meio que inconsciente, mas isso é uma não aceitação. As pessoas não conseguem enxergar que estão fazendo. Igual eu eliminei todos os espelhos que tinha na minha casa de uma forma inconsciente, porque eu não queria mais me olhar, não queria me enxergar. E a única coisa que eu conseguia fazer diante da câmera era cantar. Mas o que acontece? Eu comecei a ter crises de choro, sabe? Eu não conseguia mais cantar uma música inteira. Eu ia fazer um videozinho cantando, eu chorava. Eu ia para a igreja, minha primeira oração, quando eu chegava na igreja, eu chorava. E eu voltava para casa, eu continuava chorando. Isso veio as noites de sono perdida, sabe? Eu comecei a sentir o mal-estar que o ganho de peso traz para a gente. Eu adormeci as mãos, mesmo. exatamente, Físicas as consequências. Mesmo. Doía as mãos adormecia quando eu deitava, com 2 travesseiros, porque eu já sentia muita falta de ar. Os pés adormeciam, então eu tinha assim aquele sono todo picotado, porque eu acordava com as mãos e os pés adormecidos. Às vezes eu estava na igreja, cantava, pregava, orava pelas pessoas, aquele mal-estar. Quando acabava o culto, eu tinha que ir para a porta da igreja, botar tudo para fora, porque dava, às vezes, pico de pressão. Eu estava pré-diabética, sabe? Não tinha nada que cabia no meu pé mais, porque a retenção de líquido era enorme. Até um dia que fui convidada para trabalhar. Sabe, fui convidada para trabalhar e quando eu comecei a trabalhar, quando eu saí daquele mundinho, as coisas começaram a mudar. Você falar trabalhar fora da missão, fora da igreja, fora da missão da igreja. As coisas começaram a mudar porque eu comecei a lidar com outros tipos de pessoas, sabe? Porque tudo para mim lá na igreja não é que não exista, né? O mal existe, a gente tem que orar. Deus é o centro de todas as coisas. E existem as coisas espirituais, o mal existe, o bem também. Porém, nem tudo a gente resolve dessa forma. Por isso que Deus deu capacitação a pessoas como você. Você entendeu? Para poder nos instruir, para nos dar um direcionamento. Eu achava que esse direcionamento estava só nas pessoas que estavam dentro da igreja. Entendi. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu fui realmente trabalhar na assistência social, comecei a mexer com política, não mudou quem eu sou por dentro, mas por fora eu comecei a olhar e eu não conseguia trabalhar, sabe, sem ter aquele cansaço físico, aquele desgaste e roupa para poder trabalhar, porque na igreja eu usava, eu fui deixando as minhas roupas de lado, de acordo com que eu fui engordando, eu só usava aqueles vestidos de malha bem grandão, com 2 lascadinhos do lado, e fui pro G, do G pro GG, do GG pro G1, e eu andava de cinta 24 horas por dia.
Porque calorão de Itapiruna, né? olha só. Sofrendo, né, gente? Olha tentando se esconder, né? Tentando me esconder, sabe? E dizendo que eu estava bem. Quando as pessoas falam assim, poxa, você precisava perder um pouquinho de peso, eu falo assim, parece que vocês acham que a pessoa, o gordinho, parece que tem alguma doença contagiosa. Eu estou muito bem resolvida, sabe? Acerca de quem eu sou, de como eu sou. Eu fui destinada a ser assim, porque pelo menos assim ninguém tem ciúme. Mulher nenhuma vai ter ciúme de mim. Olha a minha cabeça, sabe? Eu sempre arrumava uma desculpa, brigava com as pessoas. Por quê? Porque quando existe esse ganho de peso, você não tem paciência nem com você mesma. Você entendeu? E eu era uma mulher que eu tinha tempo. Eu tinha tempo, mas eu dizia que eu não tinha tempo. Sabe? Eu tive que descobrir esse tempo. Por que eu não tinha tempo? Porque eu ficava o dia todo resolvendo questões da igreja, escutando as fofocas de uma mulher para outra, tentando resolver os BOs que aconteciam. E não se envolvia com a vida dos outros. Exatamente. Você, uma vida para as pessoas e nada para mim, sabe? Nada mesmo. E eu falei assim, gente, até quando eu vou ficar dessa forma? Até um dia que eu estava almoçando no trabalho e a minha quentinha, apesar de eu ver as situações... E engraçado, eu carrego comigo isso como algo bom. Por quê? Porque quando eu olho para alguém, uma pessoa assim, linda e transparente, vou te usar como exemplo, linda e transparente, porque você realmente é de verdade, sabe? E eu nunca tive dificuldade de elogiar, sabe? Outras pessoas, tanto mulheres quanto homens e tudo. E eu sempre elogiava muito, mas no fundo, eu queria ser também. Elogiado. Você entendeu? Isso nunca acontecia. Só tinha uma amiga minha que depois eu até zanguei com ela, porque tudo que eu vestia não ficava legal. Aí ela falava assim, não, nossa, você tá uma gracinha, você tá linda. Não, você é uma gordinha muito bonitinha e tal. Aí depois ela falou assim, minha filha, você não estava bem, não. Eu falei assim, poxa, você me enganou tanto tempo. Ela falou assim, mas eu precisava te deixar melhor, de alguma forma, sabe? Mas assim, foi válido por um lado, porque aquilo me melhorava um pouco, mas por outro lado, ela estava me enganando. Não era real, né? Estava me ajudando na minha ilusão. E assim, pelo fato de ser da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é uma denominação muito fechada acerca de algumas coisas. Certo. E quando a minha ficha foi caindo, que eu fui conversando com outras pessoas, eu me lembro perfeitamente o dia da virada de chave. Aí presta atenção, gente. Fica ligado nisso aí, porque vira mesmo. Eu já tinha ouvido várias pessoas falando, Priscila, emagrece, perde um pouquinho de peso, você está muito cansada, você está pré-diabética por causa disso e tal, no pico de pressão. Esse mal-estar que você sente, porque era coisa de botar para fora mesmo, vomitar e tal, passando mal, a pressão subia. Então, assim, o que acontece? A virada de chave é porque eu estava comendo aquela quentinha, assim, aquela maior, né, bem alta, enorme, lotada de comida, e um menino que trabalhava comigo, sabe? E ele comendo aquela bem baixinha assim. Só que na dele tinha almôndega. E na minha não tinha, né? Tinha carne normal. E eu sou apaixonada em almôndega. Ele comeu e tal, muito vaidoso com o cabelo. Eu achava aquilo engraçado. Porque ele, assim, sendo homem, né? Ele muito vaidoso. Todo dia ele estava com a roupa. O tênis, todo dia era um tênis diferente, apaixonado em tênis. Tênis impecável, eu ficava olhando, achava engraçado, sabe? Ele ser assim. Porque eu não sabia o que era autoestima. Então, assim, e ele falava assim, nossa, você tem o cabelo tão bonito. Eu ficava assim, falava, obrigada. Mas não levava em conta aquilo, porque eu não conseguia ver nada de bom em mim. Aí ele comeu e deixou uma almôndega. Eu falei assim, poxa, você vai jogar fora isso? É pecado jogar comida fora. Aí ele falou para mim assim, eu lembro perfeitamente, ele falou assim, olha, tem 2 aqui, eu vou te dar uma e a outra eu vou jogar fora assim. Aí eu falei assim, por que você vai fazer isso? Ele falou assim, porque você, né, é cristão
e prega para poder fazer tudo certinho, tenta fazer as coisas da melhor maneira, tudo corretamente, tenta levar as pessoas para a igreja, melhorar pessoas quando você está se matando. Se você prega sobre céu e inferno, ele falou mesmo assim comigo. E sério, né? Sério. Ele falou assim sobre céu e inferno. Eu quero te falar que você está indo para o mesmo inferno que eu. Aí me deu um choque. Eu falei assim, peraí, quem você acha que é para falar comigo desse jeito? Por quê? Porque pelo fato de eu ter muita gente ao meu redor e ser muito conhecida, há uma elevação do ego também. Sim. Eu acho que eu me sentia tipo uma semideus na Terra. Superior de uma forma. Sim, era onde eu me escondia, né? Uhum. Eu tinha essa coisa, esse lado meu obscuro, sim, cheia de trauma, de problema, insatisfeita coisas com a vida. Exatamente. Mas, por outro lado, eu era aclamada pelo povo. Todo mundo queria Priscila Amaro, a oração da Priscila Amaro, queria que eu cantasse. Exatamente. De repente, o cara, eu tentando ser totalmente, né, correta dentro daquele padrão que me foi proposto, uma vida. Uhum. Aí o cara falar comigo que eu ia pro inferno. Cara, eu achei aquilo um absurdo. Fiquei sem falar com ele 3 dias. Ele falou assim, senta aí porque eu vou terminar. Nossa, tô arrepiada, gente. Olha que coisa, que loucura, né? Que audácia. E você sabe o que é interessante? Que todo mundo tem ele como é o louco, sabe? É o cara da mais sábia. É o cara da resenha. É o cara da resenha, gosta muito de uma Heineken, entendeu? E foi assim, a pessoa que mexeu de fato. Eu creio muito na questão do tempo de Deus. Mas ele foi realmente a pessoa que mexeu no meu interior. Ele falou, senta e me escuta. Nossa. Naquele momento, tipo assim, porque esse sobrepeso trouxe uma autoridade para mim. Então, eu comandava. Sim. Eu tinha uma equipe de 100 pessoas que eu liderava para poder a coisa acontecer para 1000. Então, assim, a última palavra vinha tudo de mim. Sim. A parte de mim. Aí foi quando ele mandou sentar. Eu me achando líder, né, tal, aquela coisa toda, porque tem essa coisa do status, como em qualquer lugar. Mesmo, né? Minha filha, eu sentei, queria matar ele, né? Lá naquele pescocinho do garotão. Ele não era muito alto, eu falei assim, dava na altura certinha, dava uma briga boa. Aí, minha filha, ele foi e falou assim, vou jogar fora pra você ver. E pegou, jogou no lixo. Jogou no lixo, eu falei assim, eu não tô te entendendo. Ele falou assim, você não está vendo que você está se matando. Você pode denominar várias coisas erradas que eu faço, eu assumo os meus erros. Agora, feio é você, com essa gula, porque gula também é pecado, se você não sabe, indo pro inferno. Assim comigo. Aí eu falei assim, gula é pecado mesmo. Opa! Eu falei assim, gente, ele falou assim, você não admitir isso, Priscila, é orgulho. Nossa. Aí, tocou no seu coração. Melissa, olha, eu falei história, assim, gente, que história, gente. Eu falei assim, gente, eu não sou orgulhosa. Eu, humilde desse jeito, ando até de pé no chão, porque as pessoas agregam muito essa coisa de humildade, né? A você andar mal arrumado, descabelado, principalmente dentro das igrejas evangélicas, entendeu? Entendi. Da Assembleia, então, quanto mais desarrumada, mais humilde. E não tem nada a ver. Verdade. Nada a ver. Às vezes, aquele que está lá de chinelinho, arrastando o pé, a pessoa mais orgulhosa, porque não aceita um presente, às vezes não aceita ajuda financeira, não aceita uma mudança de vida, um conselho. Então, para mim, isso tudo é orgulho. Nossa. Ele definiu perfeitamente. Nossa, que chave. Que história, gente. Olha, eu imaginava que a história com a Pri ia ser interessante, mas olha, tô abismada. Foi muito forte. Eu fiquei 3 dias remoendo aquilo, sabe? E ele falou comigo, ele falou assim, você tá indo pro mesmo inferno, se você não abrir os olhos, você não vai ver seus filhos
se desenvolverem, acabar de criar seus filhos. Se você não perder pelo menos 5 quilos. Se você perder 5 quilos, você já vai estar melhor. Você é uma mulher, você sabia? Ele me fez essa pergunta. Aí eu fiquei parada olhando para a cara dele assim e falou assim, é uma mulher, você é uma mulher bonita, com todo respeito, você é casado, mas você acha realmente que o seu esposo gosta do que ele vê? E eu calada, eu não conseguia responder ele mais. Nossa, gente. E naquele dia eu fiquei assim tão mal que eu pedi para ir embora. Eu não consegui ficar trabalhando, fiquei 3 dias emburrada, mas pensando realmente. E eu cheguei em casa, Melissa, o único espelho que tinha era dentro do banheiro. Aquele, né? Do banheiro e aquele quadradinho. E eu cheguei e falei assim, e aí? Quem é você? E naquele momento foi um choque. Nossa. Porque eu não sabia quem eu era, Melissa. Nossa. Tinha um nome, tinha a multidão, sabe? Tinha o respeito das pessoas. O reconhecimento. Mas não tinha alegria. Não tinha. Eu falei, quem é a Priscila? Simples assim. Quem é a Priscila Pessoa? O que você gosta? Eu não sabia responder para mim mesma. E ali começou uma luta. Porque eu falei assim, eu preciso saber quem eu sou. E eu vi que eu peguei um pedacinho da minha mãe lá atrás, da minha avó que eu fui criada, sabe? Das irmãs que conviviam comigo ali na igreja. Eu era um pedacinho de cada um, mas eu não sabia. Onde você estava naquele meio? Onde que eu estava naquele meio? Eu falei assim, a única certeza que eu tenho é que existe um Deus que eu amo cantar, mas nem o que eu gosto de comer eu tenho certeza. Aí começou aquele processo. Foi o processo da virada de chave. Nossa. Esses 3 dias foram 3 dias de guerra, de choro. Foi 3 dias no deserto, né, Pri? No deserto. Né? Onde eu olhava ao meu redor, parecia que eu não via ninguém. Se você me perguntar o que se passou durante esses 3 dias, eu não sei te responder. Apagou da minha mente, porque eu só queria saber o que estava acontecendo. Quem eu era de verdade. Aí eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu não quero tomar remédio para ansiedade, mas eu preciso desacelerar. Eu falei assim, se for preciso abrir mão de tudo, eu vou abrir. E eu achava que a minha vida estava ali, só dentro da igreja. E abrir mão de algumas coisas foi muito difícil para mim. Imagina. E quando eu comecei, eu falei assim, agora vai, né? Eu falei assim, eu não quero tomar remédio controlado. Durante esse período, voltando um pouquinho atrás, você acredita que eu recebi uma ligação do Hospital São José do Avaí me oferecendo uma bariátrica? Antes de acontecer esse processo todo. Sim, eles iam fazer uns testes, né? Porque foi evoluindo, né, essa questão da bariátrica. E eles iam fazer um teste com a bariátrica que tinha lançado nova, tipo assim, uns 3, 4 anos antes desse processo. E uma das meninas, eu recebi um telefonema de lá e falou assim, Pri, na hora que falou, lembrei de você, você não quer? Aí eu pensei, quis, não quis, e no final a minha palavra foi não. Porque eu sempre dependia de alguém para responder. E eu fui buscar, né, numa pessoa que estava muito próxima, e a pessoa disse assim, não, tá bom desse jeito. Imagina, não vai não. E eu não fui. Mas foi bom. Foi bom, porque quando eu comecei esse processo, eu comecei calada. Teve até um menino aqui no Troca de Experiências, e ele falou que ele aprendeu a gerar em silêncio. E isso mexeu muito comigo, a lágrima veio, eu enxuguei, igual eu tô aqui agora, né? A gente acaba se emocionando. E eu gerei no silêncio, porque eu decidi não tomar remédio para ansiedade. Eu decidi não compartilhar a decisão que eu tinha tomado, que era essa mudança, sabe? Um pouco de orgulho, sim. Porque hoje eu aconselho as pessoas, porque foi muito dolorido.
Foi muito difícil. A carga muito pesada para suportar, né? Muito difícil, porque começou a se manifestar os traumas do passado, né? Então, assim, você se coloca num lugar de tão vítima, tão vítima, tão vítima, que se você não tiver realmente uma convicção e se apegar em Deus, ter alguma coisa para se apegar. Eu olhava para os meus filhos, sabe, pensava em Deus, e quando eu estava muito triste eu cantava. Tentava cantar para poder amenizar aquela dor, sabe? E eu comecei caminhando o quanto eu aguentava. Aí começou o processo da pandemia, né? Só para poder piorar o negócio. Só para piorar o negócio. E quando começou o processo da pandemia, eu já tinha perdido 10 quilos. Nossa. Eu fui a 130, Melissa. Menos 10, é isso? Aí menos 10 eu já estava com 120. Ah, tá. Aí eu tinha perdido 10 quilos, mas eu queria tanto que as pessoas vissem, né, essa perca. E eu comecei caminhando e caminhava de madrugada para ninguém ver, sabe? 2 pontos que eu fazia, 2 trajetos. Centro da cidade, 4h30 da manhã. Nossa. E eu ia lá para a estrada do Havaí, que não tinha asfalto nem nada, voltava que era poeira pura, mas lá a possibilidade das pessoas não me verem era maior. Porque eu entrei num processo, aí eu já não queria estar mais com as pessoas. Foi aí que eu tive que entender, reconhecer que eu estava doente. Estava doente, eu continuei trabalhando. Mas as questões da igreja eu tive que soltar, porque toda a minha vida estava muito atrelada a isso. E eu entendi que eu precisava ter um encontro até com Deus de novo, comigo mesma e com Deus. Que aquilo tudo era tipo um personagem, né? Que foi criado. A Priscila, não é que eu não amasse, eu amo o que eu fiz, amo o que eu faço, ainda faço, mas hoje tudo com limites, né? Com moderação. E eu comecei esse processo, eu caminhava 15 minutos, mas coloquei um propósito de todos os dias. E as portas fechadas da igreja, eu ainda trabalhava um pouco, porque eu trabalhava na assistência social e eu trabalhava no CREAS, e a gente lidava com os moradores de rua. Então tinha que ter uma rotina mais ou menos com eles para poder conscientizar. Sempre aparecia um morador de rua novo, que a gente tinha que estar mais atento. E eu não parei de trabalhar. Isso já era a pandemia? Já era a pandemia, eu não parei de trabalhar, mas isso foi muito bom para mim. Sim, claro. Muito, muito bom. E eu comecei aos poucos, sabe? Então, Pri, dentro da pandemia, você já tinha iniciado algum tempo antes esse processo de perda. Então, você continuou perdendo durante a pandemia? Eu continuei. A pandemia você foi na contramão de todo mundo. Na contramão de todo mundo. Foi exatamente isso. Foi dentro desse período que eu perdi 30 quilos aproximadamente. Gente, olha que história arrepiante, gente. Olha que história divina, olha que história linda. Foi lindo, porque assim, eu ainda tentei fazer umas lives pela igreja, fazendo culto pela live e tal, mas depois eu parei. Entendi. Eu entendi que eu precisava parar, eu quis parar. Teve muita gente que me abandonou porque só queriam a outra Priscila, né? A Priscila Mara. Dizia sim pra todo mundo. Agora que dizia sim para todo mundo. Na hora que eu comecei a dizer não, na hora que eu comecei a descobrir que eu era uma menina, Melissa, eu comecei do zero, sabe? Na hora que eu descobri que eu era uma menina, que eu comprei meu primeiro batom. Olha, que gente, que delícia. Encontra com você forte, mesma. Foi muito forte. Eu lembro perfeitamente, eu preciso falar o nome dela, porque até então eu nem sabia que ela, assim, tinha uma influência tão grande, que ela era famosinha. É a Paty Amaral. Sim, né? Quem não conhece a Paty, né? A Paty é uma referência. E a Paty, quando ela viu essa minha evolução, ela falou assim, vamos fazer um cursinho de automaquiagem? Aí eu falei assim, não, vamos fazer.
Aí eu falei assim, mas eu não entendo nada, Paty. Quando eu cheguei lá, que ela foi fazendo comigo, eu fui fazendo, aquilo me fez um bem tão grande. Eu voltei de lá com um estojinho lotado de coisas, sabe? Que ela me deu de presente na época. Então, assim, marcou muito. E eu, minha filha, eu sentava no chão e comecei a treinar com ela, sabe? Eu assistia todos os tutoriais que ela fazia para poder fazer. Errava, ficava estranho, um lado mais torto, outro lado mais, assim, sabe? Mas foi, assim, um aprendizado muito bom. Mas eu tive muita resistência, porque a igreja em si, ela não aceitava, né, essa coisa de maquiagem, brinco, essa coisa toda. Né? Hoje, graças a Deus, abriu-se um leque, sabe? Hoje há uma aceitação maior, mas eu, pela mudança ter sido muito radical, porque quando eu apareci de novo na igreja, após 3 anos... Gente, depois da pandemia... Depois da pandemia... As pessoas te reconheceram, Priscila? Algumas não, sabe? Quem ficou muito distante não me reconheceu. E teve uma pessoa que marcou muito, porque chegou, na época eu estava casada ainda, e a pessoa chegou pro meu esposo na época e falou assim, como é que é dormir com outra mulher? Porque você tá com outra mulher, não é a mesma pessoa, sabe? Aí eu dei aquela repaginada geral. Eu tinha um cabelão comprido, preto, minha filha, dei uma cortada, fiz luzes, sabe? Aprendi a maquiar, aí usava mais preto para realçar, né? E comecei aí veio as ajudas. Quando foi abrindo a pandemia, eu comecei fazendo drenagem linfática, fiz corrente russa, sabe? Fui abençoada por Deus. Aí comecei fazendo o funcional terapêutico, que foi com a G lá na Mova Mais Saúde. Um beijo, ela mais a Kátia, né? Essa dupla de... Já esteve, inclusive, aqui conosco. Pois é, já esteve aqui. A Kátia, né? Minha sobrinha do coração. E eu comecei fazendo com elas lá, fiz pilates com elas lá. Então, assim, eu me descobri no exercício físico. Comecei com 15 minutos. Depois eu aumentei para 30, depois eu já fazia 1 hora, ganhei uma bicicleta. Olha, gente, olha os anjos aí aparecendo. Foi tudo assim muito favorável, entendendo que era Deus cuidando de mim. Minha filha, a bicicleta dessas profissionais, aí eu comecei pedalando, mas engraçado que eu tentei pedalar com grupo e tal, mas eu não dava certo. Porque eu entendi que aquele era o meu momento. Era você com você. Eu comigo mesma. Então, assim, todos os domingos, como eu não ia na academia, nem fazia o funcional, eu ia até Retiro e voltava sozinha, pedalando. Legal. Aí dava 8h30, eu já estava lá na igreja, sentada, minha filha. Dentro da igreja, 8h30 da manhã. Saía 4h30, ia pedalando. E foi libertador. Nossa. Foi libertador, porque foi um dia depois do outro. Os 10 quilos que eu perdi no início, ninguém viu, Melissa. Eu doida para alguém perceber. Você queria um feedback? Eu doida. Por quê? Porque cada palavra lançada de motivação, né? Isso é muito importante. Sim. E por que um profissional faz muita falta nesse momento? Por causa dessa orientação. Você entendeu? Porque depois que eu já tinha perdido um pouco de peso, pelo fato de não ter condição de pagar uma academia, essa coisa toda, minha filha, eu colocava no YouTube, por isso que eu falo, quem quer, consegue. Sim. Hoje quem quer, vira a chave. Não tem desculpa, não né? existe mais. Tá aí de grátis, né? Só querer. Exatamente. Nós temos aí, tem clínicas especializadas. Se você puder, vá. Porque eu acho que essa é a coisa do contato, do olho no olho, né? Do contato físico, calor humano. É muito bom. É muito bom olhar nos seus olhos. É muito bom ter esse contato, abraçar, receber a orientação. Eu, pelo menos, tenho mais facilidade de absorver, assim, pessoalmente, do que online, do que escrito. Se eu estiver diante de você, eu consigo entender muito melhor qual é a proposta. E, assim,
comecei nesse processo e só fui aumentando. Aí daqui a pouco eu estava pedalando, eu estava caminhando, eu estava fazendo musculação, estava fazendo funcional. E essas drenagens linfáticas, tem também a tal da manta, né? Sim. Tem uma manta que é poderosa, ela esquenta. Aí eu saía de lá toda molhada. E até fechou, infelizmente, a menina assim, que cuidou muito de mim, a Camila. Hoje ela não mora aqui, mas a Bruna ficou, que era a irmã dela, que era secretária. E acabei acostumando. Aí resolvi colocar cílios, fiz sobrancelha e descobri a Priscila que hoje está aqui diante de você. Que é a Priscila verdadeira. A Priscila de verdade. Sempre em busca da melhora. Sempre em busca da melhora. Não tô satisfeita não, gente. Sabe? Mas sempre. Uma coisa eu falo, Melissa. Eu acho que seria muito interessante se as pessoas reconhecessem. Porque nós vemos assim muitas pessoas que parecem ser coitadinhas, mas na verdade é orgulho. Parecem ser humildezinho, mas na verdade é orgulho. Um vitimismo. É um vitimismo. Não querem reconhecer que precisam, de fato, de uma mudança e de ajuda. Porque esse autoconhecimento é tudo. É verdade. Você falou uma coisa muito importante aí, eu vejo também como profissional da saúde. Acho que a gente conversou até quando você me entrevistou. A pessoa se olhar no espelho, ela se reconhecer e querer, né, a mudança, ver a necessidade dessa mudança, porque se não partir dela, não tem como. Sim, né? Tem sim. que partir. E eu, assim, quero falar, e é aí que eu acho que você entra, assim, fazendo gol. Eu vou passar a bola para você, por quê? Porque, gente, é um processo lento. O que eu estou contando aqui para vocês em 1 hora, eu não sei quanto tempo vai durar, né? Que vocês estão assistindo, estão acompanhando. Esse processo todo foram 4, 5 anos, está fazendo esse ano. E ainda está em processo. E ainda estou. Não para nunca, gente. Isso não para nunca. Você cuidar da sua saúde, você, né, querer o melhor para você, buscar a sua melhor versão. Isso não para nunca. Nunca, e é um dia depois do outro. Não é fácil viver esse dia depois do outro. 24 horas parece dobrado, parece 48. Eu não vi a hora do dia passar para poder eu ir novamente para o exercício físico, fazer a caminhada. Aí, às vezes, a Gê questionava, Pri, como é que você aguenta? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Como é que foi, Pri, essa questão da Pri sedentária para Pri, que é uma atleta, que ama, que virada, como é que foi isso? Que virada! O que é isso no seu coração? Como é que queima esse fogo no coração? Minha filha, o que acontece? Quando eu comecei a descobrir que aquilo me fazia bem, gente, exercício físico é remédio. Olha só, gente. Olha quantos insights, gente. Vocês têm que assistir isso daqui. Volta, começa de novo e pega um caderninho, uma canetinha e escreve. Exercício físico é remédio. Remédio. Eu caminhava 15, passei a caminhar 30. Daqui a pouco, você sabe o que eu fazia? Minha filha, eu ia até no Havaí, andando. Aí eu comecei a descobrir o potencial que eu tinha. Eu falei, não, peraí, vou explorar isso. Vamos explorar. Aí eu chegava daquela caminhada, como não tinha a musculação, o que eu fazia? Abri o YouTube, minha filha, e dava o que tem. Gente, tem um negócio, eu não sei qual o nome, eu devia ter pesquisado antes de vir para cá. Mas é um pessoal lá da China, sabe, do Japão, não sei. Eles fazem um exercício sem muito impacto. Aí, como eu estava bem gordinha ainda, eu não conseguia, né, pular, aquela coisa toda, eu ficava fazendo aquele negócio assim, era mais ou menos, mexia com as mãos, com os pés para frente, pés para trás. Aí eu comecei naquele negócio. Depois eu fui mais ousada. Aí comecei a fazer polichinelo, aquela coisa toda. Aí consegui. Aí cada etapa, sabe, foi... Cada conquista eu queria mais. É igual eu fazia com a comida. Eu acho que eu fiz uma transferência. Ai, que maravilha, gente. Oh, Jesus, que todo mundo consiga fazer essa transferência. Menina, mas assim, de uma forma tão natural.
porque um dia eu escutei, sabe, do meu filho me viu, eu deitada, só ficava deitada no celular o dia inteiro, sabe, e tal, e às vezes lia a Bíblia, às vezes assistia televisão, e falava, não tenho tempo, não tenho tempo, só isso que a gente sabe falar, não tenho tempo, e hoje eu faço o meu tempo, eu não abro mão do meu tempo. E se não tivesse tempo, por isso que eu acordava às 4:30 da manhã. Exatamente. O tempo aparecia, né? O tempo aparecia. Começava às 4:30 da manhã. A Gê falou assim, teve um dia que as meninas, né, ela tinha mais duas que fazia lá comigo, e quando elas falaram, como é que você aguenta? Porque eu chegava lá às 7 da manhã, eu já tinha pedalado, eu já tinha feito musculação, porque a academia abria às 5, e eu chegava lá às 7 para poder fazer o funcional com elas. Aí o dia que não tinha funcional, eu pedalava 30 km sozinha, entendeu? Nossa, Outra hora fazia a caminhada e colocava metas. Não, hoje eu vou caminhar 10. Hoje eu vou caminhar 15. Tinha dia que eu saía de casa, Melissa, eu comecei, as pessoas começaram a me ter como maluca. Sempre tem um pra criticar. Sempre tem, mas eles foram se comunicando e falando, Priscila tá ficando doida, Priscila tá louca, meu Deus, agora mudou o jeito de vestir e agora 4:30 da manhã, aí eu saía, ainda tirava foto, fazia vídeo, sabe, e falava que tava indo mesmo, tô indo, e vem você também, e aquela coisa toda, tentando motivar as pessoas. Você sabe o que eu acho lindo? Fala. As mesmas pessoas que me criticaram, me chamaram de louca lá atrás. Tá todo mundo procurando destino. Opa, olha aí. Outro dia eu cheguei na academia, inesperadamente, às 6 da manhã, eu encontrei umas 5 lá. Tipo assim, tentaram se esconder, mas eu muito assim. Eu falei, opa, gente, bom dia, paz do Senhor, isso mesmo, vamos embora. Olha, a G é uma testemunha minha, porque a Mova Mais Saúde, assim como a Slim, né, é um projeto do coração. Isso. Né? E eu comecei fazendo lá e falava que eu estava lá na Mova Mais Saúde, daqui a pouco o pessoal começou fazendo contato, aí as irmãs chegavam lá de saia, com a bermudinha por baixo, para poder fazer o pilates, né? Com a G, aquela coisa toda. Foi aí que eu comecei a entender que eu tinha alguma influência nesse meio de rede social, essa era da modernidade. E comecei a investir mais nisso. E eu ia para lá, pergunta a gente, tinha que ter uma foto, tinha que ter um vídeo. Eu fazia um vídeo, fazia uma foto, fazia um vídeo, fazia uma foto, todos os dias. Às vezes com as meninas, às vezes não. E daqui a pouco, até a G, que era muito tímida, você vê que agora tá falante, né, menina? Nossa, arrasando nos vídeos. Criatividade. Tem uma criatividade. É verdade. Ela estuda muito, ela é muito embasada. Exatamente. E ela era muito, muito silenciosa, muito tímida. E a gente começou, faz um vídeo de lá, faz um vídeo de cá, posta um cafezinho, aquela coisa toda. E isso acabou me motivando, e isso me trouxe. Aí as pessoas começaram, Priscila, dá palestra, porque muita gente fazendo contato e tal. Eu falei, gente, eu não posso falar daquilo que eu não entendo de fato. Porque existe uma parte técnica. Deu certo pra mim, né, doutora? Sozinha, né? Você parece assim, você superou todos os bloqueios, né? Porque foi, como você disse, um encontro com você mesma, né? Você superou bloqueios da infância, você superou problemas com a comida. Sim. Né? Você superou. Porque eu aprendi a dizer não. E outra coisa, muito importante, muito. E você vai falar pra mim se isso é coisa da minha cabeça. Você pode me corrigir, fica à vontade. Eu decidi me descobrir, eu descobri a Priscila, e quem não me aceitou não cabe na minha vida. É isso aí, perfeito. Entendeu? Porque teve gente que não aceitou. E as pessoas que não aceitaram realmente ficaram para trás. Porque eu tenho isso me deu muita convicção. Muita certeza. O que eu vejo, Pri, é aquela autoestima que você resgatou. Porque isso daí é autoestima.
quem não quer vir atrás da gente, né? Quem não aceita a gente do jeito que a gente é, a nossa melhor versão, porque A nossa melhor versão. Aceitar a pior versão é ótimo, né? E muita gente aceita, muita tá? gente quer que você fique na sua pior versão. Agora, mudar para a melhor versão e a pessoa te acompanhar e te aplaudir realmente do fundo do coração para isso, você tem que ter muita autoestima, porque senão não vai atrás. Não vai atrás. E eu fiquei praticamente sozinha, Melissa. A multidão sumiu, sabe? Se eu contar nos dedos, fica umas 5 pessoas contando com os meus 2 filhos. O resto... Mas assim, eu aprendi a lidar com isso também, sabe? A gostar da minha própria companhia. É tão bom, sabe? É tão bom você olhar para dentro de si, respirar. Ter a paz, né? Ter paz, sabe? Nas suas decisões, ter paz com você mesmo. Às vezes você senta, ou você vai... Você quer ver o que esses dias que eu descobri isso. Meu filho tem um fone muito bom, muito melhor do que o meu. Aí eu descobri que o dele era melhor do que o meu. Eu estava acompanhando uma mentoria. E o que eu fazia? Eu fazia meu exercício e os 20 minutos finais de cardio, eu ia assistindo a mentoria que eu estava acompanhando a Camila Vieira, que eu estou apaixonada, né? Uma mulher incrível também. E eu sou assim, fico te seguindo, assisto todos os seus vídeos, aí vai assistir a Camila Vieira, tudo que é bom, hoje eu quero absorver, sabe? Virei uma esponja, não gigante, gente, hoje eu tenho uma medida. Mas absorvo tudo que é muito bom, tento seguir, sabe? E tento motivar outras pessoas. Então, no total, Pri, quantos quilos? Fala pro pessoal que você conseguiu perder. Fala o número, assim, pra você ter noção. Gente, eu vim de 130 quilos para 80 quilos. 75. Mas depois eu voltei para os 80. Quem olha, muita gente olha para mim e fala assim, não parece que você tem 80. Mas eu sempre tive essa estrutura assim, mais forte, né? E eu perdi 50 quilos. Ganhei 5, mas a doutora vai explicar isso aí, né? Eu falei com ela. Totalmente esperado, né? Depois de uma perda de peso estimada, existe um reganho de 10% dessa perda que é totalmente fisiológico. Então, você está totalmente dentro da fisiologia. Foram 50 quilos muito bem perdidos. Muito bem perdidos e nunca mais. Reganhou. Não. A mente. Quando a sua mente é transformada, todo o seu corpo também é transformado, né? E a minha mente mudou completamente e eu fiquei muito firme diante de tudo isso que aconteceu. E eu não ganhei esses quilos de volta. Quando eles ameaçam vir, e o engraçado é o organismo, né? Eu tenho várias amigas, amigos que fizeram redução, fizeram cirurgia, mas o meu organismo funciona como se fosse de um bariátrico. Meu organismo hoje não aceita comida gordurosa mais. Grande volume, pouca quantidade. Pouca quantidade. Se eu teimar, igual eu estava contando para ela que eu fui no casamento, jantei, já sinto mal, é incrível. Tá foi muito bem educado, né? Sim, isso no cérebro, no né? meu cérebro, exatamente. Meu filho operou, tem 25 dias, mais ou menos. Ele operou, ele está na minha casa. Ele conseguiu, mesmo parado, perder 3 quilos. Dentro desses 23 dias. E ele estava assim, ai mãe, e ele é um atleta, porque ele me motivava. Ai mãe, eu sou gordinha assim, porque por causa desse DNA ruim que você tem. Eu não quero ficar igual você, olha o seu tamanho, mãe, olha o seu tamanho. Ele tinha um pouco de pavor, sabe, disso. E começou muito novo ainda a jogar bola e se exercitar, e isso hoje fez muito bem para ele. Porque ele teve uma ruptura de ligamento e o músculo que ele criou na perna é tão fortalecido que protegeu ele, a ponto dele não sentir dor, a ponto dele correr, mesmo com o ligamento rompido. Todo mundo ficou apavorado e a recuperação dele foi
tá 100%. Tá sendo ótimo. É ótima. Ai, que maravilha. Então, uma coisa boa puxa coisa boa, gente. Puxa né? coisa boa, é Isso verdade. É maravilhoso. Gente, olha, não podia ter trazido uma convidada melhor, com uma história mais linda, de motivação, de superação, nossa, parece assim, é Deus presente nessa história. Presente. A Priscila ali o tempo todo, em todos os momentos, né? A gente só consegue ver isso. É a mão de Deus ali, tirando os maus amigos, colocando as pessoas certas, Sim. né? Fazendo você se reencontrar com você mesma, fazendo você motivar, né? As irmãzinhas que indo lá para a academia de manhã. Que gracinha! Olha que gracinha, gente! Uma gracinha! Eu fiquei assim, encantada, emocionada. E a G falava comigo, tem um monte de irmã vindo, fazendo pilates. E hoje estão curadas. Sabe, de dores, porque ainda tinha as dores, né? Além do sobrepeso, problema de pressão arterial, dificuldade do sono, dormir mal, fazer apneia de sono. Olha, foi Deus que me guardou, porque eu tinha uma mania de tomar diclofenaco, de potássio. Minha filha, eu tomava 2 de manhã, 2 na hora do almoço, 2 à tarde, 2 à noite. Eu tomava uma cartela por dia. E eu tomei aproximadamente 3 anos. Eu tive essa rotina. Eu só fazia para comprar diclofenaco. Apesar do valor ser menor um pouco, mas eu achava, até a minha voz mudou. Você acredita? Com certeza. Tudo. Mudança total. Maravilhoso, gente. Então, nós estamos aí, né, passando para o finalzinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu acho que caiu assim perfeitamente trazer a Pri nesse final de ano para você que tem uma história aí que ainda não conseguiu superar, um bloqueio, né, alguma coisa de infância que te impede hoje de ser a mulher que você gostaria de ser, né? Alguma coisa algum relacionamento ruim com a comida, né, que te faz ter o corpo hoje que você não quer, ter a aparência que você não deseja, a saúde que você não deseja ter, né? Então, eu acho que esse bate-papo vale a pena ouvir. Coloca até numa velocidade mais lentinha, para poder ouvir cada detalhe que foi falado aqui, para você absorver, porque se a Priscila conseguiu, qualquer pessoa pode conseguir. Ela está aqui para mostrar isso para a gente e dar assim, o depoimento, fazer essa declaração, que é uma declaração de amor, para a vida, né, para as mulheres, é uma declaração de amor ao exercício físico, né? Hoje ela é uma viciada do bem, né? Uma viciada boas, verdade, né? Verdade. O dia que eu não consigo mesmo, eu fico mal, é verdade. É um presente. Se desse presente nesse final de ano. Você caminhando, você correndo na chuva, um dia foi correndo poliesportivo. Fui mesmo, minha filha. Eu voltei meio que assim com cãibra, né? Então, gente, é inspiração pura. Tá? Ela conseguiu sozinha. Pode ser que você necessite de ajuda, né? Porque você pode olhar para si e falar, eu não consigo sozinho, né? Tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Existem os profissionais hoje para te ajudar, né? Seja na parte da psicoterapia, na parte médica, na parte nutricional, o educador físico, a pessoa que vai te incentivar a se exercitar da forma correta. Então, Deus me enviou, né? Como a gente está falando muito dessa questão, assim, né, de Deus mesmo, ele enviou os profissionais para isso, né, para colaborar, né, com a ajuda, com a recuperação de cada um. E eles entraram numa certa etapa da minha vida, né? Comecei, a virada de chave é nossa. Foi sua, né? Foi. E depois que foi terminando a pandemia, aí Deus já mandou. Um monte de anjinho lá disfarçado. Foi muito lindo, foi lindo. E eu tenho muito orgulho dessa história que Deus me permitiu viver. É uma história linda mesmo, maravilhosa. Isso só podia ser com gente de Itaperuna. Só podia ser Itaperuna. Aqui é boa, né, gente? Abençoada, com certeza, com certeza. Antes do nosso finalzinho, vou aproveitar aqui para poder pedir para vocês seguirem a Pri, se inscreverem no canal dela, Troca de Experiências. Sigam também aqui o Estúdio 5 podcasts aqui de Itaperuna, onde a gente grava os nossos programas. Dá o melhor de Itaperuna, por sinal. O melhor. Só entrar em contato aqui.
E me sigam também no Insta, tá? Doutora Mel Nalim, Pod Slim, ouçam aqui no canal do YouTube, se inscrevam. E eu queria que a Pri deixasse a mensagem final, o que ela quer deixar para você aí nesse final de ano. E quero agradecer muito tudo que ela compartilhou, toda essa história linda, que é uma delicadeza, é uma história pessoal, a história dela, e que ela, assim, né, abriu o coração para mim e para vocês. Então, eu só tenho que agradecer. Também estou emocionada. Amém. E aprendi muito com você hoje. Nossa, eu não imaginava, a gente já tinha conversado, mas eu não imaginava que a sua história era tão assim profunda e tão bonita. Então, só te agradeço. E peço para você deixar a sua mensagem final aqui. A mensagem final. Eu nunca imaginei que eu ia falar da mensagem final, gente. Tá do lado de cá. Foi uma bênção para mim poder compartilhar com alguém tão especial que entende desse assunto, sabe o grau da dificuldade. E a minha palavra para você que está aí do outro lado, não é verdade? É que, acima de tudo, Deus. Mas olhe para dentro de você nesse momento, porque às vezes aquilo que a gente coloca como vítima ou que a gente fica falando sim para todo mundo, uma coisa e outra, a gente vai ver é um orgulho que se cria dentro de nós e não tem problema, é só você reconhecer. Olha para dentro de você nesse momento, reconheça, quebre os tabus, as crenças, sabe? Se ame, se olhe, se cuide, porque vai chegar um momento da sua vida em que, se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Às vezes tem alguém que vai cuidar, mas tem gente que não tem ninguém que cuide. E eu quero dizer que antes de você cuidar, Deus cuida. Eu quero te incentivar a chamar a Deus, chama Deus para essa guerra, porque é uma batalha. Não é fácil, em momento nenhum foi fácil, mas chama Deus para dentro, chama Deus para perto. E com certeza Ele vai te ajudar. Naquele momento que você respirar e falar: Senhor, estou sem força, hoje não quero. Se você falar com Ele, daqui a pouco você levanta, você vai superar, você vai conseguir. A minha palavra nesse podcast, nesse Pod Slim, é realmente que você alcance. Recebo muitas mensagens de muitas mulheres que falam: eu quero ser como você. Como que você consegue ser assim? Às vezes posso estar cheia de problema, Melissa, mas as coisas assim mudaram tanto na minha cabeça que eu consigo administrar, sabe? Eu falo que eu não aceito aquilo que não é de Deus para minha vida e o que tira a minha paz. E até mesmo estando no meio da guerra, eu consigo ter paz. Então, que você possa receber isso nessa virada, nessa mudança. Tenha paz em meio à guerra, porque a nossa vida é uma guerra constante. São desafios novos, todos os dias nós temos novos desafios, novos aprendizados. Não se prive disso, busque conhecimento, sabe? Abra seu coração, seja abençoado por Deus, supere e conta pra gente. Um beijo, Pri, gratidão. Um beijo pra você que ficou com a gente. Hoje foi lindo demais. Beijo, até a próxima. Beijo, gente.